A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje estamos no dia 71 da Bíblia no nosso dia a dia. Pessoal, no dia do Natal, dia 25, eu não fiz vídeo, tá? Mas o resto dos dias vão ser normal, tá? Eu fiz a minha leitura, então provavelmente algum dia vai ter 2 vídeos da Bíblia no meu dia a dia, por conta de eu ter feito a leitura, só não vai dar tempo de eu fazer o outro vídeo, tá bom? E porque tá meio tarde, então não vou conseguir postar no mesmo dia. Vamos fazer a leitura da primeira carta de Timóteo, capítulo 6, tá bom? Mas antes de tudo, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar em nossa leitura e nos iluminar com com a nossa direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos os que estão sob o jugo como escravos, considerem os seus senhores como dignos de todo apreço, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Os que tiverem senhores crentes, não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque eles, os beneficiados por seu serviço, são fiéis e amados. Ensina estas coisas e exorta neste sentido. Se alguém transmite uma doutrina diferente e não se atém às palavras salutares do nosso Senhor Jesus Cristo e ao ensino segundo a piedade, é um orgulhoso, um ignorante, alguém doentiamente preocupado com questões fúteis e contendas de palavras. Daí se originam invejas, ultrajes, suspeitas, malévolas, discussões sem fim entre pessoas de mente corrompida que estão privadas da verdade e consideram a piedade como uma fonte de lucro. Ora, a piedade dá grande lucro, sim, mas para quem se satisfaz com o que tem. Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes, pois os que querem enriquecer caem em muitas tentações e laços em desejos insensatos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e perdição. Na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por se terem entregue a ele, alguns se desviaram da fé e se afligem com inúmeros sofrimentos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Fizeste a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá a vida a todos os viventes, e do Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos deu o seu testemunho, fazendo sua bela profissão. Eu te ordeno. Observa o mandamento com todo o cuidado, irrepreensivelmente, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será realizada a seu tempo pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível que ninguém viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus que nos provê abundantemente de tudo para o nosso bom uso. Ordena-lhes ainda que façam o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e generosos. Assim acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro, a fim de obterem a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Pessoal, ficou meio escurinho aqui, é que a lâmpada que tá do vídeo queimou. Ela tá tentando acender, mas acho que não vai dar certo não. Então vai ficar meio escurinho o vídeo por conta disso, tá bom? Nesse vídeo não temos promessa, mas temos ordem e princípio eterno. Então vou fazer a leitura deles aqui rapidamente para vocês, tá bom? Ordens. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Então nós devemos sempre agradecer, sempre ficar contentes por a gente poder ter o nosso sustento de cada dia, por a gente poder ter o que a gente veste, né?
Então que a gente possa ser mais agradecido, até pelo pouco que a gente tem, né? Só de a gente ter algo para comer já é um motivo de grande alegria. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, procura antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão. Então ele fala para nós que somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, para que a gente possa realmente procurar antes a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância e a mansidão, ao invés de outros tipos de coisa, né? Eu vejo a constância como um dos pilares, né, da nossa fé. A gente tem que ser constante na fé, sempre estar rezando e não dando brechas, né, para o inimigo conseguir fazer alguma coisa. Então a constância na fé, a constância na leitura da Bíblia, a constância realmente de viver Deus assim, você cada vez se aproxima mais, né, e fica mais distante dos pecados. Observa o mandamento com todo o cuidado, irrepreensivelmente, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente é convidado, né? A gente tem a ordem de realmente ler os mandamentos, realmente seguir aquilo que Jesus falou para nós, né? Então, se a gente ama a Deus, a gente deve seguir aquilo que o nosso amado é de mais agradável para Ele, né? Então, se a gente seguir os mandamentos, estaremos fazendo as vontades de Deus, né? Então, que nós possamos seguir os mandamentos da melhor maneira possível. Sei que às vezes a gente erra, a gente também comete pecados, mas que a gente sempre possa tentar acertar, sempre possa tentar viver uma vida constante de fé. Ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus, que nos provê abundantemente de tudo para o nosso bom uso. Então, a gente não deve colocar a nossa segurança em dinheiro que a gente tem agora, ou se a gente for muito rico, no dinheiro que a gente tem, né? Não, a gente tem que colocar a nossa confiança na única coisa que não estraga, na única coisa que não corrói, na única coisa que é imutável, que é o nosso Senhor, que é Deus, né? Então que a gente possa colocar a nossa esperança em Deus, que Ele que veio nos salvar, Ele que nos criou, nós possamos ter a nossa esperança nele, pois Ele não vacila e Ele não nos deixará desamparados. Ordena-lhes ainda que façam o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e generosos. Então, as pessoas que são ricas, elas são convidadas, né, a fazer boas obras, a dar por boa vontade, né, e de forma generosa, né? Então, as pessoas que têm bastante dinheiro, que podem ajudar, sempre tentem, né, se encher de boas obras, se encher de coisas boas, né? Realmente tentar seguir uma vida mais de Deus, ajudando os pobres, ajudando as pessoas mais necessitadas. E princípio eterno. Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. Então, assim como nós não trouxemos nada para este mundo, trouxemos somente a nossa vida, né? Então a gente não vai levar nada daqui. Então não adianta você se enriquecer, se importar muito com o dinheiro, sendo que isso tudo você não vai levar embora. Claro, o dinheiro é muito importante, né? A gente come, a gente tem muitas coisas que a gente faz que é com o dinheiro. Porém, ele não pode ser a primeira coisa na nossa vida. A primeira coisa na nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o reino dos céus, né? Tem que ser a nossa busca, tem que ser aquilo que nós almejamos sempre. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.